Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a falar sobre alienação fiduciária. Só que a alienação fiduciária que nós vamos falar hoje é de bens imóveis. Ou seja, a maioria dos créditos que a gente vê hoje, que a gente encontra, os contratos imobiliários, é esse tipo de contrato, alienação fiduciária. Qual é a principal diferença da alienação fiduciária? É que você na verdade oferece nesse tipo de contrato a propriedade em garantia e não o bem. Então a hipoteca, você oferece o bem, essa garantia se converte numa penhora e isso depois na execução vai para a expropriação judicial, ou seja, vai para o leilão. Então qual é a liquidez de uma hipoteca? 5, 7, 8, 10 anos. Então é um contrato que está cada dia mais em desuso. Todo o sistema financeiro habitacional que a gente vê hoje em dia é baseado na alienação fiduciária. Os grandes contratos também de financiamento empresarial, eles estão baseados em garantia de alienação fiduciária. Resumindo, a maioria dos valores hoje captados no sistema financeiro, quando a garantia é imobiliária, é um contrato de alienação fiduciária. É raro a gente encontrar a hipoteca hoje em dia, porque a alienação fiduciária tem uma liquidez muito maior do que a hipoteca. Então, como é que o banco consegue trazer essa liquidez no contrato de alienação fiduciária? É muito simples, pessoal, é administrativamente. O que o banco faz? Ele dá entrada no cartório em face à inadimplência do cliente, basta um mês de inadimplência, o banco faz o vencimento antecipado, ou seja, ele usa-se da cláusula de vencimento antecipado, ele dá início num processo de consolidação de propriedade no cartório. Como é que é isso? Ele faz um requerimento para o cartório para notificar o mutuário, ou seja, o consumidor, para que o consumidor quite o contrato sob pena de se consolidar a propriedade. O cartório vai fazer uma notificação administrativa, vai o oficial de justiça do cartório ou vai uma cartinha do cartório para o consumidor para que ele faça a purgação dessa mora. Se ele não fizer essa purgação de mora, o cartório já vai emitir as guias de ITBI para o banco vai pagar e vai consolidar a propriedade, ou seja, ele já vai transferir o imóvel para o nome dele, sem processo judicial. Feito isso, o que o banco faz? O banco tem que concluir o processo administrativo através de um leilão. Então ele leilou a casa e aí, se sobrar algum dinheiro, ele devolve para o consumidor. Caso contrário, ele vai quitar o contrato ou se ainda ficar algum débito, ele pode inclusive executar esse débito. Tudo é feito administrativamente. Então, às vezes o cliente chega no escritório já com uma ação de emissão de posse, porque alguém comprou a casa dele num leilão e já quer entrar na casa. E ele recebeu a notificação lá atrás e achou que era um contrato antigo, como era lá o sistema financeiro habitacional na década de 80 e de 90, que a base era a hipoteca e demoravam-se anos para que o banco, entre aspas, tomasse o bem daquela pessoa. Na alienação fiduciária, pessoal, com 30 dias o banco já está leiloando essa casa. Então é muito rápido e é um contrato muito perigoso. Eu já disse na aula passada, a alienação fiduciária não se sujeita à recuperação judicial, por exemplo. Então é um contrato muito forte. É o contrato bancário mais forte que existe no mercado, a alienação fiduciária, ou seja, há uma super proteção. E como é que eu vou lidar com esse contrato no direito bancário, na minha atuação bancária? É muito semelhante com o que a gente comentou em relação ao financiamento veicular. A nossa recomendação sempre vai ser, primeiro, depósito integral do valor nos autos, consignação e pagamento junto com a revisional. Segundo, depósito do valor incontroverso, aquele que você achar no seu cálculo ali. Terceiro, não pagar nada, né? Na primeira opção, a possibilidade de liminar do juiz é gigantesca. Ele vai dar uma liminar para que você deposite no processo e isso zera por absoluto o risco da consolidação da propriedade de forma administrativa. No segundo caso, onde eu vou depositar aquele valor que eu encontrar no meu cálculo, você está no risco do juiz conceder ou não essa liminar. E no terceiro caso, é muito difícil o juiz conceder essa liminar, então a gente não recomenda entrar com ação revisional sem fazer o depósito judicial, a não ser que o cliente esteja ciente disso e aí faz um terminho ali para o cliente assinar para que ele fique ciente de que ele pode sim perder o imóvel dele mesmo que haja uma ação revisional. Bom, o cliente chegou no escritório de vocês, ele já perdeu o imóvel.
Qual a alternativa que a gente tem? Encontrar alguma falha no processo da consolidação de propriedade. Então vocês vão no cartório, vão pedir uma cópia integral desse processo de consolidação de propriedade e ver se houve alguma falha na notificação do cliente. Se houve alguma falha de notificação, ok, a gente consegue anular. Se houve alguma falha no leilão, por exemplo, vendeu por preço vil, ok, a gente também consegue anular. Caso contrário, fica muito difícil anular esse tipo de procedimento administrativo porque ele está sendo feito com base em previsão legal. O que eu vou discutir na revisional, né? Eu vou entrar lá pedindo a consignação ou não, mas o que eu vou discutir? Basicamente a mesma coisa que a gente disse nos contratos ligados a veículos. Capitalização ilegal, que não esteja expressamente prevista no contrato, taxas ilegais, avaliação de bem, abertura de conta, emissão de boleto, qualquer taxa administrativa que ele embutia ali, venda casada de seguro, normalmente contrato imobiliário tem seguro prestamista, né? Então é uma venda casada, é uma venda ilegal, e cálculo equivocado de juros. Nesse mesmo caso também a gente pode pedir a repetição de indébito, ou seja, a constituição de crédito dos valores pagos a maior, inclusive pedindo isso em dobro. Normalmente a gente pede a repetição de indébito, ou seja, devolução daquilo que foi pago a maior, em dobro. Tudo isso a gente faz então numa revisional, onde normalmente a gente coloca o pedido de consignação em pagamento e pede toda a revisão contratual. O risco de não se depositar judicialmente, eu já disse para vocês, é a iminente possibilidade da consolidação da propriedade de forma administrativa. Ou seja, é um contrato muito perigoso, pessoal. Então, toda vez que vocês forem trabalhar com alienação fiduciária, vocês têm que agir com responsabilidade e muita clareza para o cliente de eventuais riscos que ele esteja assumindo em decorrência da decisão dele quanto às opções que vocês vão colocar na mesa para vocês trabalharem aí a revisão desse tipo de contrato. Beleza, pessoal? Essa era a nossa aula de hoje, esse era o conteúdo que eu tinha para passar para vocês. Até a nossa próxima aula.